Até o momento, todas as minhas funções que a gente está trabalhando, ela já está pronta, já está construída. Beleza? Então, a partir de agora, nós vamos aprender a construir a função do primeiro grau. E aí tem alguns casos que a gente vai ter que analisar separadamente, cada caso, qual o procedimento que a gente deve seguir para a construção dessa função do primeiro grau. O primeiro caso, para a gente determinar a função do primeiro grau, é determinando o coeficiente angular. E aí, para a gente determinar esse coeficiente angular, tem alguns padrões. Vamos ver o primeiro caso para a determinação desse coeficiente angular. É quando ele dá duas coordenadas e essa coordenada pertence ao gráfico da função. Então ele pega duas coordenadas e diz, ó, essa coordenada ela pertence ao gráfico. Como é que eu vou fazer para encontrar o meu coeficiente angular? Eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Δy sobre Δx. Toda vez que vocês verificarem aqui, ó, esse deltazinho, significa que vai ter um sinal de menos, vai ter uma diferença, vai ter uma subtração. E nesse caso aqui, ó, repare, y2 menos y1, x2 menos x1. E isso daqui você vai ser apresentado em física como velocidade média. Então, a velocidade média nada mais é do que a determinação do coeficiente angular. Então, aquela fórmula aqui, vocês vão ver lá em física, aquela fórmula ela vem daqui, dessa determinação do coeficiente angular. Só que lá vai ser adequado à nomenclatura da física. Mas nada mais, nada menos do que a determinação do coeficiente angular. Porque essa velocidade média ela vai ser o coeficiente angular de uma equação que vocês também vão estudar lá em física. Beleza? Então esse é o primeiro caso aplicando essa fórmula. O segundo caso, e aí a gente só vai explicar aqui, a gente não vai demonstrar, a gente vai se apegar só ao primeiro caso, que é quando ele dá um ângulo do gráfico com o eixo X. Então ele tem aqui um gráfico e aí esse gráfico tem um ângulo formado com o eixo X. Então para eu encontrar o meu coeficiente angular, eu utilizo a trigonometria, que é a tangente desse ângulo. Nós vamos trabalhar com esse caso, vamos trabalhar apenas com o primeiro caso e alguns outros casos que a gente vai verificar. E na hora que chegar no exemplo, eu vou especificar qual é o caso que eu estou falando. Então vamos, o primeiro caso aqui, que é quando ele dá duas coordenadas. Então ele diz aí, para que os pontos 1 e 3, 3 e menos 1, pertencem ao gráfico da função f de x dado por ax mais b, e ele quer saber o valor de b menos a. Então aqui eu tenho o valor de x1, de y1, aqui eu tenho o valor de x2 e de y2. Então vamos lá verificar. Lembrando que a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o coeficiente angular aplicando a fórmula. Então tenho aqui, ó, x2, x1, y2 menos y1, então tá tudinho aí. Vamos aplicar a fórmula. Substituir os valores, nada mais nada menos do que substituir os valores que foi dado na questão na fórmula. Então tenho aqui, ó, quem é o valor de y2? Y2 eu verifico aqui é quem? Menos 1. Então eu venho aqui e vou substituir no lugar de y2 menos 1. Aí eu venho, quem é y1? Eu venho aqui, y1 é quanto? Y1 é 3. Então no lugar de y1 vou substituir quanto? Vou substituir o valor de y1 aqui por 3. x2, quem é x2? X2 é 3 também. Então no lugar de x2 aqui, ó, eu vou colocar o valor dele 3. Quem é x1? X1 é 1, então no lugar de x1, ó, eu vou colocar o valor dele que foi dado na questão também igual a 1. Beleza? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir e fazer a conta. Então y2 menos 1, y1 3, x2 3, x1 1. Aqui sinais iguais eu conservo o sinal e somo. Menos 1 menos 3 dá igual a menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar igual a menos 2. Então, nesse formato aqui dessa função, f de x igual a x mais b, eu já tenho o valor de a, que é menos 2. Então, a minha função, ela vai ficar f de x igual a menos 2x mais b. Recapitulando o que nós vimos lá em introdução à função, e aí lá nós verificamos que f de x é a mesma coisa que quem? Que o y. Então lá a gente verificou que a relação, ao se transformar em uma função,
para indicar que aquela equação agora representava uma função, foi trocado o y pelo f de x, para indicar que aquela equação foi lá, aquela lei de formação, na verdade, ela se transformou em uma função. Mas y e f de x representam a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Uma vez eu já encontrei aqui o valor de A, para eu encontrar o valor de B, o que é que eu preciso? Aqui eu tenho o que é Y. Eu preciso saber quem é Y e quem é X. Só que eu tenho aqui dois valores para Y e dois valores para X. Então o que é que eu faço? Eu vou escolher uma das duas coordenadas e aí, independe da coordenada que você escolher, vai obter o mesmo resultado. Você vai escolher uma das duas coordenadas para substituir o valor de X e de Y e encontrar o valor de B. Qualquer uma das duas que você pegar vai obter o mesmo resultado. Então vamos pegar aqui, vamos escolher a coordenada 1 e 3. Escolhendo a coordenada 1 e 3, eu tenho que x é 1 e y é 3. Fica como um exercício aí para vocês tentarem fazer. Vocês pegam essa outra coordenada 3 e menos 1 e tenta fazer a conta aí e verifica que vai dar exatamente igual a essa que eu vou fazer aqui agora. Então eu sei que a minha equação é y igual a menos 2x mais b. Onde tem y agora eu vou substituir por quanto? Por 3. Onde tem x eu vou substituir por quanto? Por 1. Então eu vou ficar aqui com 3 igual a menos 2 vezes 1 mais b. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 eu passo para o outro lado da igualdade. Tá negativo, vai positivo. Então eu fico com menos 3 mais 2. Daqui eu tiro que o valor de b é igual a 5. O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo para você fazer b menos a. Então o valor de b é 5 menos o valor de a, que é menos 2. Então esse menos que está aqui é o menos da pergunta e esse dentro do parênteses é o menos do valor de a que eu acabei de encontrar. Beleza? E aí aqui agora eu vou fazer menos com menos vai dar mais. Então eu vou ficar com 5 mais 2 igual a 7. Então assim que a gente encontra a minha função do primeiro grau quando ele dá as duas coordenadas pertencentes a esse gráfico. Vamos lá ver mais um exemplo. Então tenho aí as coordenadas menos 3 e 6, 3 e 0. E ele quer saber se f de x é a função do primeiro grau, então ele quer que a gente calcule o valor de f de 2, ou seja, ele quer que calcule o valor da função no ponto. Só que para eu calcular o valor dessa função no ponto, o que é que eu preciso? Construir a minha função. E aí, para construir essa função, eu vou utilizar a fórmula do meu coeficiente angular, de determinação. Então, o que é que eu vou fazer? Δy sobre Δx. Então, vamos lá. Quem é o valor de y2? y2 é 0, está aqui. Quem é o valor de y1? y1 é 6, está aqui. Quem é o valor de x2? x2 é 3, está aqui. Quem é o valor de x1? x1 é menos 3, está aqui. Então, você vai substituir os valores na minha fórmula. Então, nada mais, nada menos do que substituição de valor na fórmula. Então, venho aqui, o valor de y2, 0, de y1, 6. x2, 3, x1, menos 3. Lembrando, esse menos é da fórmula, esse menos que está aqui é do valor do x, que foi menos 3. Só que aí eu faço menos com menos vai dar mais, então 3 mais 3, aqui vai dar mais, 3 mais 3 vai dar igual a 6. Então eu vou ficar com menos 6 dividido por 6, encontro o valor de a igual a menos 1. Então a minha função, que era f de x igual a x mais b, vai ficar f de x igual a menos 1x mais b. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. O que é que eu faço agora? Escolho uma das duas coordenadas para substituir o valor de x e y e encontrar o valor de b. Vamos escolher a segunda coordenada, 3 e 0. Então, eu sei que x é 3 e que y é 0. E que a minha equação é y igual a menos 1x mais b. O valor de y é 0, então onde tem y eu vou colocar 0. Onde tem x eu vou colocar 3. Então, eu vou ficar com 0 igual a menos 1 vezes 3 mais o b.
Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Esse menos 3 passa para o outro lado somando. Fico com 0 mais 3. Daqui eu tiro que b é igual a 3. Então, a minha função ela ficou definida como f de x igual a menos x mais 3. Lembrando que quando é 1, eu não preciso colocar esse 1 aqui, como eu coloquei. Se eu coloco só o sinal, eu já indico que aqui é menos 1x mais 3. E ele pede para calcular o valor de quem? De f de 2, ou seja, onde tem x aqui eu vou colocar 2, a mesma coisa eu vou fazer aqui do lado de fora. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 3, sinais diferentes, conservo o sinal do número maior e subtrai o maior do menor. 3 menos 2 igual a 1 positivo. Beleza? Então, o primeiro caso que a gente viu, dando duas coordenadas. Vamos ver agora um outro caso de construção de uma função do primeiro grau, quando ele dá o valor da função no ponto. Que é esse exemplo que está aí, ó. Ele deu o valor da função no ponto, f de 1 igual a 2, e ele deu o valor de f de 2 igual a 5. E ele quer o valor de a, ele quer saber quem é o coeficiente angular, só que ele disse que a função tem esse formato aqui de f de x igual a x mais b, que é o formato de uma função do primeiro grau. Beleza? Então, vamos lá verificar como é que vai fazer isso. O que é que acontece? Ele pede para calcular a função no ponto de 1 e de 2. Então, vamos lá calcular f de 1. Então, tendo como parâmetro a função nesse formato, eu vou calcular o f de 1. Onde tem x, eu vou retirar e colocar um 1. Então, eu vou ficar com a vezes 1 mais b. Então, a vezes 1 vai dar a mais b vai ficar com a mais b. Só que esse f de 1 é quanto? Ele disse na questão que esse f de 1 é igual a 2. Então, onde tem o f de 1, eu vou colocar agora o valor de 2, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar com 2 igual a mais b. Agora eu vou calcular o valor de f de 2. Então, f de 2 vai ser igual a A mais 2, A vezes 2 mais o B. O que é que acontece? A vezes 2 vai dar igual a 2A mais B. Só que ele disse que esse f de 2 é quanto? Esse f de 2 é igual a 5. Então, onde tem esse f de 2 aqui, eu vou substituir por quanto? Por 5. Então, eu vou ficar com 5 igual a 2A mais B. O que é que acontece? Eu tenho duas equações com duas variáveis. Toda vez que eu tenho duas equações com duas variáveis, eu formo um sistema linear. O que é que acontece? Um sistema linear do primeiro grau. E aí, existem duas formas de resolução de um sistema linear. O que é que acontece? Esse sistema ele pode ser resolvido pela adição e pela substituição. Beleza? Vamos aqui resolver pela adição. O método da adição consiste em eu somar as duas variáveis de forma que uma das duas equações desapareça. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu somar essas duas equações do jeito que está aqui, ó, eu vou ficar com 3A mais 2B. Ou seja, essa equação, ela não desaparece. Então, para desaparecer aí, eu vou precisar mexer em uma das duas equações. Como eu quero o valor de A, o que é que vai acontecer? Eu quero eliminar o valor de B, então. Então, para eu eliminar o valor de B, um desses dois B aqui, ele vai ter que ter o sinal contrário. Porque quando eu fizer mais B menos B, vai dar 0. Então, para isso, eu vou trocar o sinal desse B de cima. Como é que eu faço para trocar o sinal? Multiplica por menos 1. E aí, nesse momento que eu multiplico por menos 1, troco o sinal de todos os elementos de dentro da equação. Então, eu fico com menos A, menos B, igual a menos 2. Agora, eu vou somar. Repare, o mais B, o menos B, ele desaparece. 2A menos A vai dar igual a A. 5 menos 2 igual a 3. Encontrei o valor de A. Toda vez que eu tiver uma função do primeiro grau e ele der duas funções no ponto para eu encontrar a minha função, vamos fazer esse procedimento e aí vai cair em um sistema linear. E aí, peço que vocês, quem tem alguma dificuldade, não relembra, tentem lá relembrar
verificar como é que fazemos a resolução de um sistema linear, usando o método da adição ou da substituição, beleza? E aí vimos aí esse caso quando ele dá as duas funções no ponto. E o último caso é quando ele dá um probleminha para a gente, a partir desse problema, construir a minha função. E aí vamos ler o problema. Ele diz, para produzir um número N de peças, ele diz, uma empresa deve investir o valor de 200 mil em máquinas e além disso, além desse valor que ele vai gastar, mais um valor de quanto? Um valor de 50 centavos por cada peça produzida. E ele quer saber o custo em reais da produção de N peças, é uma função de N dada por. Então ele quer que você construa uma função custo, ou seja, esse custo aqui vai ser uma função, esse C ele vai estar fazendo o valor de Y e esse N vai estar fazendo o valor de X, beleza? Então vamos lá verificar como é que vai acontecer isso aqui. Então ele diz que eu vou ter um custo de 200 mil de cara, então é 200 mil, além desses 200 mil, ou seja, além desses 200 mil que eu vou gastar mais o que? Ou seja, esse além disso indica que você vai gastar mais o que? 50 centavos, e esses 50 centavos é em cima de quê? De cada peça produzida. E as peças aqui é representada por quanto? Por N. Então vai ser 0,50 vezes N, resposta letra A. Então esse é a segunda parte da aula de função do primeiro grau, beleza? Tem a terceira parte que a gente vai ver nas próximas aulas.